A aula pública de hoje discute a educação indígena. Neste programa, gravado na Unifesp, em Guarulhos, quem fala sobre o assunto é Ariane Silva. Professora e mestranda em Linguística pela Unicamp, Ariane é autora do artigo Descobrindo Caminhos para a Educação Escolar Bilíngue Bacari, no livro Políticas Linguísticas e Educação Indígena. A educação indígena é um dos grandes desafios postos à sociedade brasileira. Com a rigidez dos currículos escolares, existe dificuldade em encontrar escolas que trabalham com a diversidade dos estudantes indígenas. Ou seja, a educação escolar, muitas vezes, entra em conflito com a cultura aprendida nas aldeias e comunidades rurais. Questões éticas, linguísticas e princípios familiares são tensionados diariamente nas salas de aula. Mas, afinal, como superar os desafios e promover uma educação inclusiva capaz de formar jovens para a realidade do século XXI? O que uma criança indígena deve aprender na escola? Já é sabido que os portugueses, nos encontraram pelo caminho e assim com eles vieram as congregações religiosas. Essas congregações, elas trabalharam em forma de parceria. Em que sentido essa parceria? Para o governo era interessante que os povos indígenas fossem integrados à sociedade para que eles pudessem explorar os territórios e toda a questão natural, dos recursos naturais. E a religião tinha a intenção da catequização, que não é segredo para ninguém. Como é que isso acontecia? Então, as crianças elas eram tiradas das aldeias e iam para internatos, enquanto os familiares trabalhavam para o império, para o governo. Qual foi o problema disso tudo? Essa foi a primeira visão que eles compreenderam de escola, do movimento de ensinar e aprender, de um modo mais simples. Mas isso não deu certo, porque à medida que eles tentavam alfabetizar as crianças indígenas na língua portuguesa, eles tinham muita dificuldade porque eles continuavam falando a língua materna. Então, foi o primeiro recurso que eles usaram e que não deu certo. O segundo recurso, então, foi tentar fazer da língua materna uma ferramenta para chegar ao português. Então, eles passaram a fazer a tradução do Testamento, na língua indígena, para que assim pudesse ensinar o português e, consequentemente, a língua fosse se perdendo. Nesse contexto, com o passar do tempo, dos acontecimentos, nós temos a Constituição de 88, que vai ser o primeiro fato que vai fortalecer essa busca por direitos de língua e cultura. E dentro disso, com a Constituição, vieram as questões de instituições não governamentais e o governo também passa a ter essa preocupação com a educação. Mas como é que essa educação vai acontecer dentro da aldeia? Primeiro, a gente precisa entender que não é porque os indígenas tiveram essa noção de escola que eles têm que necessariamente aceitar a escola dentro da comunidade. Pode ser a opção da comunidade não querer essa escola dentro dela. Por quê? Porque a escola ela não é uma instituição indígena, ela é uma instituição do não índio. Então, não necessariamente ela vai acontecer. Mas por que eles optaram por, sim, fazer uso da escola e aproveitar isso como uma forma de buscar os seus direitos? Porque eles tiveram a noção de que ler e escrever era um bom caminho para conseguir as coisas. Então, a partir daí, eles começam, junto com outras instituições, a buscar a escola e a melhorá-la. Uma das questões importantes para a gente pensar, para poder responder o que a criança indígena deve aprender na escola, depois que a comunidade já decidiu que quer que a escola ocorra, é entender que as etnias têm as suas especificidades. São muitas etnias no Brasil, já foram milhares, ainda são algumas, mas e cada povo indígena vai ter a sua cultura. Então, não tem como dizer, por exemplo, que a escola indígena vai encontrar um caminho, um modelo e vai seguir aquele. Por quê? Porque cada povo vai olhar para a sua cultura e vai achar relevante ter ou não uma questão dela dentro da escola. E aí isso é outra questão para debater também. A gente conversa muito no meio indigenista, como é que acontece, por exemplo, a questão das disciplinas dentro da escola para a criança indígena. Porque à medida que a gente quer colocar as disciplinas dentro da escola indígena, ao mesmo tempo a gente descaracteriza a cultura, mas também tem o outro lado, que tem alguns povos indígenas que acreditam
que a questão da escola estar ali dentro, ela não deve misturar a cultura. Então, são dois pontos de vista. Há as comunidades que vão falar, não, a gente quer a escola aqui dentro e a gente quer que a nossa cultura esteja dentro dela. Vai funcionar como uma balança de medida, um peso, né? Então, elas vão tentar equilibrar esse peso entre a nossa cultura e o conhecimento do não-índio. E a outra categoria que vai dizer, não, a escola ela é uma instituição do não-índio, então a gente tem que usá-la como uma ferramenta com os conhecimentos do não-índio. E aí é a questão do respeito, é a questão de sentar e conversar com a comunidade para construir essa escola da melhor maneira para ela. Então, não tem como dizer, olha, a gente achou uma forma de seguir, de melhorar a educação indígena, e aí vai ser dessa forma. Não tem como, porque cada etnia, cada povo, cada comunidade vai escolher como gerenciar e como construir isso. Outra coisa importante para a gente pensar, quando a gente fala de educação escolar indígena, é a questão da gente entender a educação, né? A gente sabe que, da mesma forma que nós levamos isso, a escola indígena ela é diferente da educação indígena. Então, a educação indígena compreende aqueles valores que a criança aprende dentro da casa dela. E a educação escolar indígena vai compreender essa mistura, esse contrapeso entre o conhecimento do não-índio e do índio. Eles acreditam que a educação que eles constroem na comunidade no dia a dia, né, deve ser preservada para aquele momento. E isso também implica na questão da disciplina. Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar na questão da história, né, da disciplina história dentro da escola indígena, como será que a gente vai fazer essa questão do tempo dentro da história, se a gente comparar com os acontecimentos históricos dos povos indígenas? Porque a noção de tempo é totalmente diferente da nossa. A maneira como a cultura rege o tempo, a utilidade do tempo, o valor que o tempo tem é diferente do nosso. Então, trabalhar a disciplina de história também é uma questão cuidadosa. Mas, mais do que isso, né, a criança indígena dentro da escola, para algumas comunidades, vai ter o valor da língua materna. Então, qual é a importância da língua materna? É o fato daquela etnia, se possível for, ter a sua língua dentro do processo de alfabetização. Né? E também aí ocorrerão outras implicações. Por exemplo, e a etnia que não tem língua materna, né, que já perdeu a sua língua oral? Como é que ela vai ser? Né? E, uma vez decidido trabalhar a língua materna dentro da escola, como é a construção da escrita dessa língua? Já que nós sabemos que os povos indígenas são um povo ágrafo. E aí, a construção dessa ortografia, dessa escrita, ela exige muito cuidado. Porque a gente tem conhecimento de algumas etnias que existem, por exemplo, 2 tipos de escritas ortográficas. Né? Então, como é que a gente trabalha essa questão da ortografia? Porque alfabetizar também também não, né? É essencialmente um processo muito cuidadoso e que pode, de certa forma, trazer alguma implicação, algum prejuízo para essa criança. Então, essas questões, quando elas são trabalhadas e colocadas no papel, a gente percebe que é um debate muito longo. Né? Não tem uma resposta, não tem um caminho, não tem como ter uma receita para fazer isso, sobre o que a criança deve aprender. Né? Isso vai depender do que aquela comunidade tem como valor e o que ela valoriza dentro da sua cultura. Então, vai depender da questão cultural, da questão religiosa, dos ritos que ela ainda tem, da língua materna como ela é trabalhada. Então, essas questões é que vão reger a busca por essa resposta. O importante, quando a gente fala de educação, é sempre deixar não, é primordial que seja assim, não é uma questão de deixar, é uma questão de ser correto, que os povos indígenas escolham todo o processo. Atualmente a gente pode dar o exemplo, por exemplo, do CONEI. O CONEI é uma conferência nacional da educação escolar indígena que envolve o território nacional. E é um processo interessante, porque, primeiro, é uma conquista, né? E, segundo, porque a cada ano que isso ocorre, essa é a segunda CONEI, ela possibilita que os povos indígenas consigam avançar mais na questão da educação. Então, o CONEI, ele começa, a primeira etapa dele é dentro das comunidades. Então, a primeira etapa chama comunidade educativa. Então, a primeira voz a ser ouvida é a voz da comunidade indígena. Então, dentro daquela aldeia, eles fazem as reuniões com a comunidade, com a escola, e decidem o que é primordial que passe para a próxima etapa. A próxima etapa vai ser uma etapa regional. Então, por exemplo, Mato Grosso compreenderia a região de Cuiabá. Então, reúne-se as comunidades daquele entorno e leva-se as questões que foram discutidas. Então, na sua comunidade, o que é que foi relevante? Com essa divisão, né, de
de tarefas e tudo, chega-se à etapa nacional. Nessa etapa nacional é que eles vão conseguir, então, juntar todas as questões que eles consideraram relevantes e aí discutir de uma forma que eles possam transformar em documento para que isso ocorra efetivamente e que possa virar um direito, né, que possa ser exercido esse direito, essa questão dos debates da comunidade. E é isso que é importante. Acho que sempre assim, na questão da etnia, da cultura, da língua, seja lá o que for, da construção da educação, a primeira voz é a voz da comunidade, né, dos povos indígenas. Então, acho que é primordial que a gente discuta isso. Tá? A criança indígena também, ela tem um tempo diferente da nossa criança, né, das nossas crianças. Ela tem uma maneira de lidar com a questão familiar de um modo diferente. Então, tudo isso a escola tem que ser cuidadosa para construir. E se a gente for parar para pensar há quanto tempo a educação indígena está sendo construída, ela ainda é um bebê. A gente brinca sempre que é um embrião. Então, até a gente conseguir avançar, né, nessa questão da educação e que ela garantir que ela seja de qualidade, diferenciada, né, como a gente vê bastante no referencial, é um caminho longo. Eu acredito que, talvez, se um dia eu tiver um neto, ele poderá continuar essa batalha, porque ela está só começando. Agora, Ariane Silva responde pergunta da correspondente de Ópera Mundi na Itália, Joana César. Em maio de 2017, a ONU fez uma cobrança ao Brasil pela falta de demarcação de terras indígenas. Além disso, o governo brasileiro foi criticado pela falta de apoio a políticas de saúde indígena. A minha pergunta é: há espaço na educação indígena para discutir questões políticas? É possível criar espaços de debate para questões como a demarcação de terras? E como isso é feito? Nós temos que, primeiro, assim, esclarecer a questão de dois fatores que complicam essa questão da demarcação de terra e das políticas serem debatidas dentro das comunidades indígenas, né? E a educação está vinculada a isso. Então, o primeiro é a questão da PEC 215, né, para a gente pensar em que espaço essa política tem dentro da comunidade. A PEC 215, ela é uma medida que foi pensada para rever a questão da demarcação de terra no Brasil. Então, qual é a proposta dela? A proposta dela é que a demarcação seja revista e que ela passe do Poder Executivo, que é a questão do presidente da República, para o Poder Legislativo. Então, não mais o presidente responderia por essa demarcação sozinho. Ela passaria a ser votada e viraria lei pelas mãos dos senadores e deputados. Qual é o problema dessa PEC 215? O problema é que a bancada dos senadores e deputados no nosso governo, a maioria é ruralista. Então, certamente, a demarcação de terra seria prejudicada por conta da PEC 215, né? Porque eles se favoreceriam. Atrelada à PEC 215, a gente tem a questão do marco temporal. O marco temporal ele é uma forma de descriminalizar os povos indígenas, né? Porque ele consideraria que um povo indígena que estivesse dentro da sua terra indígena até o dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, ele teria direito a ter a demarcação da terra indígena, a ter o direito de ver a possibilidade dessa demarcação. Mas o povo indígena que estivesse fora da sua terra, nessa data, ele não poderia recorrer, então, à demarcação. Mas qual é o problema disso? O problema é que muitos povos indígenas foram expulsos das suas terras, por isso que eles não estavam lá nessa data. Então, como é que se demarcaria essa terra, né? Qual é o espaço que a política vai ter dentro da comunidade e da escola? A escola e a comunidade, ela está num elo só, né? A exemplo do povo que eu trabalho, né, que eu me comunico. Então, assim, cada esfera é respeitada dentro da comunidade, mas a busca do direito, ela está em todos os espaços. Então, se tem um evento na comunidade que exige um debate sobre qualquer questão política, a escola participa. E ainda mais
atualmente, com a questão da internet e do interesse dos jovens indígenas nas causas. Então, acredito que a escola tem papel fundamental, né, para a questão da demarcação e de correr atrás dos direitos para a melhoria da saúde. O CONEI é um fator primordial, porque, além das discussões para melhorias da educação, também acontecem esses debates, essas reclamações e as reivindicações em questão da saúde. Então, todos os eventos e todos os movimentos que acontecem dentro de uma comunidade indígena, eles estão atrelados à educação, à saúde, à questão política de demarcação de terra. Eu acho que a busca mesmo é para que não se perca o direito, né, os direitos já garantidos, e que, mais do que isso, que eles consigam serem reconhecidos como povos originários e que essas terras sejam comprovadas e sejam garantidas, né? A briga pela educação ela é primordial, mas eu acredito que você ter o seu espaço é o primeiro elemento para que isso ocorra. Porque, se você não tem a sua terra, se você não tem a sua casa, fica mais complicado você querer buscar qualquer outro direito, qualquer outra questão para o seu povo, né? Para que isso seja permanente, para que não se acabe. Agora, a professora Ariane Silva responde a mais perguntas dos correspondentes de Ópera Mundi. Existe um descompasso entre a escola, da forma como nós conhecemos, né? E a sua organização em disciplinas, horário de aula, enfim, que é muito diferente da educação indígena, né? Então, a minha pergunta é em relação à formação dos professores e a própria estrutura escolar. Como pensar em alternativas, em soluções para diminuir esse descompasso e ter uma educação mais inclusiva para a população indígena? A formação de professores indígenas, né, à medida que a escola entrou na comunidade, que eles foram conseguindo seus direitos, também nós passamos a nos preocupar com essa formação, porque ela é primordial para a formação dos alunos indígenas, né? Muitos cursos têm surgido pelo país para a formação dos professores indígenas, alguns com órgãos não governamentais, outros com apoio do governo, né? E tem se pensado na grade curricular primeiro, que vai ser trabalhada com esse professor indígena, para depois se pensar qual é a grade curricular que vai ser colocada dentro da escola. Então, primeiro o professor indígena tem que entender o que é primordial para a comunidade dele, dentro das disciplinas, para depois ele partir para a sua comunidade, fazer as reuniões, entrar em conjunto com outros professores, com o diretor da escola, com o coordenador, e aí sim se discutir como é que a gente vai construir essa grade curricular que valorize a nossa cultura. E se é isso que eles querem, né? Porque a gente já colocou anteriormente que a comunidade vai ter que decidir que tipo de escola ela quer construir para ela. Então, a formação de professores, primeiro, ela é pensada para isso. Como é que eu vou preparar esse professor para compreender como que vai trabalhar a história dentro da comunidade dele? E como é que a comunidade quer que isso seja trabalhado, né? O professor não decide sozinho, é um processo comunitário, como tudo dentro de uma comunidade indígena ocorre, de forma comunitária. Uma coisa que a gente tem que aprender muito ainda, né, para poder ir atrás dos nossos direitos. Como é que nós vamos trabalhar comunitariamente para que isso ocorra? Então, a formação de professores ela acontece dessa maneira. Só que a gente tem que pensar, por exemplo, que dentro de uma formação de professores indígenas, não tem só índio, por exemplo, Bacairi, como eu comentei com vocês. Dentro dessa sala, existem professores de todas as etnias. Então, qual é a busca do professor docente universitário dentro desse curso? É, primeiro, buscar entender aquele aluno, a especificidade que ele traz. Então, são vários professores de etnias diferentes. Então, se debate os valores que cada etnia tem, o que é primordial para cada um, para que aí sim se construa essa formação de professores. Porque, senão, se a gente chegar lá com uma receita pronta e decidir que a grade curricular ela é definitiva, então você desvaloriza a formação do professor, consequentemente, você vai desvalorizar o que ele tem de formação de escola, de construção de escola, né? Dentro dessa perspectiva, os professores vão aprender a construir também o pedagogo que ele é. Né? Ele se descobre, porque é um embate muito grande, é um sofrimento muito grande para o professor indígena. Eu acredito que ele sofre mais do que a gente. Porque eu, enquanto Ariane, enquanto não índia, eu me formei em pedagogia e construí a minha formação como o meu professor como modelo. Mas ele é um não índio, meu professor, sempre foi.
né? Mas eu estou numa sala, eu sou Ariane, uma índia Bacairi, e eu estou numa sala que tem um professor não índio me dando aula, e tenho ele dizendo as questões do conhecimento do não índio, mas dentro de mim eu carrego toda a minha herança cultural. Então, eu chego na escola, a gente conhece relato de professor que sofre por quê? Porque a própria comunidade cobra que ele tenha a postura do professor não índio, porque ele ainda compreende que aquela postura é a melhor, quando, na verdade, ela não é. Né? Ela não é pior, mas ela não é, ela é diferente. Então, o professor indígena ele se descobre como professor e ele se descobre como um professor indígena dentro do seu processo. Então, essa formação é uma formação longa e que também busca aprimoramento. Então, todo o curso de formação de professor tem muito debate, tem muita discussão, tem muito o que valeu a pena, o que não valeu, o que nós temos que melhorar, o que nós temos que trazer de novo, né? O que para uma etnia está sendo super valorizado e a outra por outras questões, né? Por exemplo, a língua, que aquela etnia não tem, mas qual é o outro recurso que ela vai buscar dentro dessa formação para a sala de aula? Então, todas essas questões são muito cuidadosas para a formação de professor. O que é interessante, o que é importante ressaltar, é que a gente tem buscado, sim, melhorar essas formações, né? E espaços e parcerias para que isso ocorra da maneira correta. Agora, a professora Ariane Silva responde a mais perguntas dos correspondentes de Ópera Mundi. Qual é o material didático adequado para trabalhar essas questões para serem utilizadas nas escolas que vão se voltar à comunidade indígena? Quando a gente pensa em alfabetização, e quando a etnia, por exemplo, tem a língua dela materna e ela quer valorizar, ela quer revitalizar, ela acha importante que aquilo seja construído, então, a partir disso, ela vai discutir as políticas linguísticas, né? Como é que ela vai construir essa escrita, se precisa ser feita uma reforma ortográfica, se essa reforma vai ser universalizada, por exemplo, no sentido de, eu tenho uma comunidade, eu tenho uma etnia com 2 terras indígenas diferentes, em municípios diferentes. Cada comunidade vai ter o seu dialeto. Na hora de construir esse material pedagógico, qual é o dialeto que nós vamos prevalecer? Então, você chegar e dizer tal comunidade vai ter o seu dialeto valorizado, automaticamente você desvaloriza o outro. E aí, a partir desse momento, dentro da formação do professor, ele vai aprendendo na sua aula, no seu estágio supervisionado, né, nas suas férias dentro da comunidade, a enxergar a escola da comunidade dele. E aí, ele, a partir desse momento, vai começar a construir o seu próprio material pedagógico, né? E quando ele voltar para a universidade, para a faculdade, ele vai ter o apoio do professor, ele vai ter os caminhos para refletir sobre aquilo e decidir e ver se aquele caminho está correto, né? Construir material pedagógico é muito mais complexo, porque depende muito do debate da língua materna, né? A gente tem muitos povos que estão buscando essa revitalização e também temos povos que não falam mais, mas que têm esse anseio por ressuscitar essa língua, né, por estudá-la, por compreendê-la, para que as novas gerações possam trabalhar isso dentro da escola, para que ela seja valorizada e reconhecida. Porque os indígenas sabem, têm a noção e se reconhecem como importantes fora da comunidade pela questão cultural. Então, à medida que ele se alfabetiza, que ele sai da comunidade indígena e vai para a universidade, ele sabe que quanto mais valorizada for a sua cultura, mais valorizado ele será aqui fora, né? Tanto que a gente tem muitos casos de preconceito justamente por isso, porque as pessoas não reconhecem o indígena só em olhar para ele. Às vezes, o fato dele estar numa universidade, muitas pessoas discriminam. Por quê? Porque veem como ele fora do seu ambiente, mas ele sabe que o melhor caminho que ele tem para sobreviver e para valorizar a sua cultura é a educação.